A quem interessar possa, tá começando mais um episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren, eu sou psicóloga, pós-graduada em neurociências e comportamento, pós-graduanda em terapias cognitivas e contextuais. Estamos aqui com uma convidada muitíssimo especial, Camila Wolff, para mais um episódio. Ela já tem cadeira cativa aqui. Já. Mas se apresenta brevemente Bom filho a casa torna. Meu nome é Camila, sou psicóloga há 15 anos, especialista em terapia comportamental dialética, sou especialista também no transtorno de personalidade borderline, tenho experiência com psicologia hospitalar, transtornos alimentares, enfim. É isso. E hoje eu trouxe ela aqui porque, como vocês já devem saber, ela é treinadora e eu sou co-treinadora de grupos de treinamento de habilidades, que é uma modalidade de atendimento da terapia comportamental dialética que tem por objetivo ajudar a ensinar os pacientes a comporem aí uma caixa de ferramentas para lidar melhor e regular melhor com as emoções, né? Então, hoje a gente vai falar sobre 3 habilidades que a gente gosta muito e que tem um efeito muito grande na nossa vida cotidiana e que a gente percebe que também acontece isso com os pacientes. Então, a ideia são habilidades que vão falar sobre como a gente se relaciona com os pensamentos. Porque muitas vezes, e também isso é um pressuposto da TCC, né? Às vezes a ideia de que, às vezes o que mais produz sofrimento não é o fato em si, mas a forma como a gente interpreta esse fato, a forma como a gente se relaciona com o pensamento sobre esse fato, né? Então, às vezes a gente não consegue, em algumas ocasiões, mudar a realidade, mas a gente consegue mudar a forma de enxergar. E aí, a gente vai falar sobre uma habilidade, a primeira delas é redirecionando a mente. E que é quase um superpoder, assim, que as pessoas podem se espantar em como ela é simples de fazer, mas também como ela pode produzir mudanças efetivas. Só que ela tem muito a ver com a aceitação radical. Então, eu vou recomendar que vocês escutem o episódio anterior, que lá a gente falou em detalhes sobre o que é a aceitação radical, por que ela é importante. Mas agora a gente vai falar sobre redirecionando a mente. O que é isso? Redirecionar a mente é escolher aceitar. De novo e de novo e de novo, até que, de fato, a gente consiga aceitar radicalmente a realidade como ela está se apresentando. Então, a gente falou no episódio anterior que a aceitação radical, principalmente para situações que são complexas e muito dolorosas, ela não acontece assim de forma tão imediata como a gente consegue aceitar facilmente que a chave não está no bolso, por exemplo, e aí a gente vai procurar a chave em outro lugar. É muito simples, é muito fácil aceitar esse tipo de situação cotidiana. Mas quando o evento ele é mais complexo, a perda de alguém, a perda de um relacionamento, morte, luto, ou que você não passou num processo seletivo por um emprego que você queria muito, enfim, é muito mais difícil, muito mais complexo que a gente consiga aceitar radicalmente. Então, ainda que a gente esteja no processo da aceitação, às vezes a gente se pega ruminando ou não aceitando de novo aquilo, do tipo, ok, já entendi que eu não passei nesse processo seletivo, né? O que eu posso fazer então? Que outros lugares eu posso mandar currículo? Enfim, parece que você aceitou, mas daqui a pouco você está ali de novo, preso na não aceitação do tipo, ai, mas eu queria tanto, por que comigo? Que pena que não deu certo, enfim. Então, redirecionar a mente é para quando a gente se pega meio que patinando ali naquela aceitação, não aceitação, quando a gente parece que dá um passo para frente, 2 para trás. E aí, o redirecionar a mente significa a gente redirecionar a nossa energia em rumo, de novo, à aceitação radical. Então, colocar o nosso tempo, nossa energia, nossa postura, comportamento, modo de pensar, de novo direcionado no sentido da aceitação radical. Então, acho que ficou super claro quando usar, né? Porque a gente está construindo aí um conjunto de habilidades. Então, quando você se perceber que o que está te fazendo sofrer... E eu acho que esse é um discernimento que já é mais avançado, né? Eu não estou sofrendo porque eu não passei apenas. Eu estou sofrendo porque a interpretação de que eu não passei, muitas vezes, pode fazer com que minha cabeça vá lá para a crença de que, por exemplo, eu sou burra, eu sou inútil, nada dá certo para mim, o mundo é injusto e não sei o quê. Então, isso pode ativar um sistema de crenças na nossa cabeça de incapacidade, crenças de que eu não sou digna, merecedora de coisas legais na minha vida. E isso produz muito mais sofrimento. Não é o fato isolado de não passar no processo seletivo, né? Até porque, quando a gente fala de aceitação radical, a gente tem que entender que existem diversos fatores que levaram a realidade a acontecer de determinada maneira. E se a gente pensa num processo seletivo, o fato de você não ter passado naquela vaga, naquele processo seletivo, diz muito menos sobre você e as suas qualidades como pessoa, mas diz muito mais sobre as competências exigidas para aquele cargo. Então, às vezes, você é uma profissional excelente, mas vamos supor que você é muito proativa.
e talvez aquele cargo exija uma pessoa que tenha um pouco mais de direcionamento para um pensamento mais hierarquizado. Às vezes, a empresa ela não precisa de um líder, ela precisa de alguém que carregue o piano. Então, aquela vaga, para você que é muito proativa, o que não é uma característica ruim, mas talvez conflite com uma característica que eles estão buscando ali para quando eles vão determinar, né? Que tipo de características eu estou procurando aqui nesse profissional. Às vezes significa que você não passou até porque você é bom demais para aquela vaga. E eu que já trabalhei em recrutamento e seleção, quando eu fazia faculdade, um dos meus estágios obrigatórios foi numa empresa de recrutamento e seleção. E aí eu lembro claramente, assim, a gente estava fazendo um recrutamento enorme para uma empresa de telefonia que eles precisavam de telemarketing. E aí era assim, 100 vagas. Então, a gente passava o dia inteiro ali chamando pessoas e fazendo as entrevistas, né? E aí, eu não entendia naquela época, porque eu pensava assim, nossa, mas o currículo dela é ótimo, né? Veja, a menina é formada, ela veio aqui, ela se comunica super bem e tal, não sei o quê. Daí a minha professora falava, mas é exatamente por isso, ela não combina nessa vaga, que é uma vaga inferior às competências que ela tem. Ela vai ficar muito frustrada. Ela vai entrar no emprego, porque ela realmente precisa do dinheiro, enfim, né? Ela precisa estar empregada, mas rapidamente, se ela conseguir uma oportunidade melhor, ou mesmo que ela não consiga, ela vai ser uma pessoa que vai estar frustrada ali, porque ela vai estar aquém das competências que ela tem. Então, às vezes, a gente precisa ver, inclusive, do tipo assim, é uma vaga para ensino médio. Uma pessoa que está formada não vai ficar naquela vaga por muito tempo. Vai dar uma rotatividade, o que é ruim para o indicador da empresa. Então, a gente precisa pensar nessas características também, sabe? Eu tive uma paciente que foi para um processo seletivo e o processo seletivo da empresa era naquelas salas de... como fala? De Escape 60, sabe? Que legal. E aí, ela estava lá e ela falou bem assim, nossa, eu fui super proativa e eu tentava ajudar aqui, ajudar ali, não sei o que, não sei o que lá. Ela falou bem assim, será que eu fui bem? Eu falei, depende. Depende da característica da pessoa que está observando e que tipo de pessoa que eles querem para a vaga. E só deixa eu dar um breve contexto do que é Escape 60, porque eu não sei se tem em todas as cidades também, né? Mas ser. Pelo menos aqui em São Paulo, é uma dinâmica, é uma sala que tem tipo eu vou chamar de um quebra-cabeça gigante, assim. São vários elementos e aí tem um enigma que você... Vários mini enigmas que você tem que ir superando, vários mini obstáculos que você vai superando para poder sair da sala. Então, o objetivo último é você encontrar a chave, é você dar um jeito de fazer abrir a porta da sala no menor tempo possível, sendo o máximo 1 hora. Então, do tipo, você vai entrar numa sala... Eu já fiz algumas salas diferentes. Você entra numa sala, é legal em família, o pessoal do escritório, eu adoro. Mas aí a gente entra numa sala e tem, tipo, putz, o primeiro você começa a revirar o ambiente. Aí você vai achar atrás de uma taça um número. Mas onde que você vai enfiar esse número? E na porta tem um cadeado. Aí no cadeado abre uma porta que tem outra porta. E aí você vai indo de passo a passo, assim, é super divertido. Mas só para exemplificar o caso aí dessa paciente, faz muito sentido. E até observar, e isso pode servir também em relacionamento. Né? Enquanto você falava do processo seletivo, eu fui pensando de como isso pode acontecer num relacionamento em que você, sei lá, a pessoa termina com você... E você acha que você não quer aceitar, mas a incompatibilidade do que a pessoa busca em um parceiro, do que você tem para oferecer, não significa, meu namorado terminou comigo. Isso significa o quê sobre você? Muitas vezes a gente pula para essa interpretação de que, significa que ninguém me ama, significa que que eu era uma namorada péssima, ou que eu não era tão bonita quanto ele achava, eu sou feia, eu sou burra, e aí você retorna a um padrão de crenças que por outros motivos você já tinha ali consolidados, e uma rejeição, uma frustração ativa esse sistema e aí faz com que não o término em si seja o principal produtor de sofrimento, mas sim todas as outras crenças que foram ativadas em decorrência de um fato. E aí também porque é importante que quando a gente está aprendendo as habilidades, a gente entenda como um conjunto. Porque se a gente não sabe observar e descrever as coisas sem julgar, a gente já vem tudo junto, né? Vem o fato com o sofrimento. Não, calma. O que é a realidade? O que aconteceu? A gente vai pedir para descrever como se fosse uma câmera filmando. Uma câmera filmando uma conversa de término não captura uma pessoa incompetente, por exemplo. Uma pessoa que não merece ser amada ou alguma coisa nesse sentido, né? Sim. E se você parar para pensar na rejeição, o próprio sentido da palavra rejeição já é um redirecionamento. Né? Você foi reprovada nessa vaga, o que significa que você vai ter que se direcionar para outras oportunidades. O seu namorado terminou com você, mas então você vai ter que se direcionar para um outro relacionamento.
Então, a rejeição, ela não significa que você também vai se resignar àquela realidade, então também nunca mais vou trabalhar ou namorar na minha vida. Não, significa que você não vai trabalhar naquela vaga, naquele emprego, neste momento, mas existem outros, né? Assim como existem outras pessoas também. E flexibilidade psicológica, então, sendo não especificamente, não é uma coisa que a gente trabalha tanto na DBT, mas invariavelmente, com outras palavras, a gente trabalha a flexibilidade psicológica no sentido de você entender que chegar num beco sem saída, você tem aquelas situações da vida que você fala, não tem como resolver isso. Acabou, é o fim, eu tô preso nisso. Sempre tem, né? Muita parte do nosso trabalho enquanto terapeutas é ajudar ali com a nossa criatividade, com a nossa experiência sobre comportamento, entender outras formas de sair dali. Sim. Mas se o paciente aprende a redirecionar a cabeça dele, não ficar lá no beco sem saída, tipo, tá sem saída, tá sem saída, tá sem saída, e conseguir, né, redirecionar o foco para uma outra coisa mais produtiva, isso pode aliviar muito esse padrão de ficar ruminando, correndo atrás do rabo, como a gente tinha dito. Sim. Agora a gente vai para a segunda habilidade de hoje, então falamos sobre redirecionando a mente, que é uma coisa muito simples, mas muito desafiadora e que requer que a gente renove o compromisso com a aceitação a todo momento. Até no episódio anterior eu falei, né, sobre como, tudo bem, eu aceito, mas não significa que amanhã vai estar tudo bem. Em especial aqueles eventos que são mais significativos, como a gente comentou. Um término de relacionamento, um luto por uma pessoa, ser demitido de um emprego que você estava há muito tempo. Uma sequela, né, de um acidente que você sofreu, enfim. Uma limitação física. Quanto mais muda a sua vida esse fato e mais peso ele tem, mais difícil de você aceitar radicalmente. É fácil aceitar radicalmente que, hoje à noite queria ver um filme, a pessoa que está comigo quer ver outro, então eu vou, ai, que saco, mas ok, aceitei radicalmente. Você não precisa ficar redirecionando a sua mente. Então, essa habilidade vem, em especial, para te ajudar naqueles momentos em que tá difícil aplicar a aceitação radical. Agora, a próxima é uma que eu gosto muito, que é estar disposto. E aí, para explicar estar disposto, a gente começa geralmente com um contraste entre o que é boa disposição e o que é má disposição. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Gente, a má disposição, ela pode ser várias coisas, inclusive passividade, né? Às vezes a gente acha, não, mas eu tô aqui passiva, não tô incomodando ninguém, não encho o saco de ninguém, mas a passividade, se algo é exigido de você ou se algo precisa ser feito e você não está fazendo, esse cruzar de braços aí, ela é uma má disposição também, né? Então, a má disposição, ela pode ser também uma obstinação, que muita gente usa o termo obstinação de forma equivocada para descrever uma determinação. Ser determinado é muito positivo, é ótimo, mas ser obstinado significa que você tem um apego muito forte e excessivo para as próprias ideias e muito pouca flexibilidade. Então, essa obstinação, ela também é uma má disposição. Então, tanto ser muito passivo e cruzar os braços diante de algo que precisa estar sendo realizado, quanto ser muito obstinado, né, que também pode ser sinônimo de teima, birra, afinco, não é bom. A gente precisa, inclusive, observar situações que a gente está com essa teima de coisas assim que a gente está emburrado mesmo com a realidade ou com a vida, ou de coisas que a gente deveria estar fazendo e não está, e tentar direcionar a nossa mente também da má disposição para boa. E é importante, como a Camila estava dizendo, né? A manifestação de um comportamento, uma coisa totalmente diferente da outra, pode se configurar como uma má disposição. Então, como que a gente vai saber se eu estou com esse comportamento ou não? Uma dica é você tentar entender a função. O que a gente faz enquanto terapeutas é entender a função do comportamento, o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, às vezes você quer provar um ponto. E aí você vai ficar batendo, e tendo o mesmo tipo de conflito com aquela mesma pessoa. E porque você não aceita que ela tem uma opinião diferente da sua, por exemplo. Isso é má disposição. Por mais que você esteja gastando energia... Não, mas eu estou gastando energia. Esse não é o ponto para a gente determinar se é boa ou má disposição, né? Sim. Até porque a DBT ensina para nós que a realidade, ela não é absoluta. A verdade não é absoluta. Então, eu posso ter a minha verdade, a Lauren pode ter a verdade dela, e a gente não necessariamente precisa conflitar, no sentido que eu preciso enfiar a minha verdade goela abaixo, né, de você, ou tentar te convencer de que a minha verdade está certa e a sua está errada. A dialética, ela permite que dois opostos sejam ainda verdade. Então, a má disposição é o tipo da coisa que não aceita esse tipo de afirmação e que eu preciso provar o meu ponto de vista.
E não, você pode falar o seu ponto de vista, mas não necessariamente significa que a outra pessoa também precisa concordar com isso. E ambas estão certas, né? Duas verdades completamente opostas podem ainda ser... Duas afirmações completamente opostas ainda podem ser verdade. E tudo isso depende, né? Do porquê que aquela pessoa está enxergando daquela maneira. Tem uma figurinha que geralmente os psicólogos... vem na graduação, é um negocinho famoso que é... Se você venda duas pessoas... e coloca um elefante no meio das duas. A pessoa que está vendada segurando, sei lá, a tromba, ela vai falar, eu estou segurando um objeto assim, assim, assado, e vai fazer uma dedução daquilo que está na frente dela. A outra pessoa está vendada, ela também está descrevendo uma coisa que é verdadeira, só que ela está vendo por uma... Vendo não, né? Ela está sentindo por uma outra perspectiva. Então, como as duas coisas, dependendo de onde é o seu ponto de partida, pode ser realmente verdade, sim, mas você está observando de uma perspectiva, de um ângulo diferente. E o tempo inteiro, cada um tem a sua lente, que foi forjada de acordo com toda a sua história de vida, né? Mas se a gente está ficando filosófica demais, para ser mais objetivo, e eu gosto muito disso na DBT, né? Porque tem toda uma base filosófica, que a gente vai explicar o porquê as coisas são como são, mas na hora da gente ensinar as habilidades, eu acho que a Marsha, que é a Marsha Linehan, criadora do método, ela conseguiu ser bem didática e objetiva. E aí, a minha definição preferida de boa disposição é fazer o que tem que ser feito. Exato. Porque... Só isso. Não precisa mais nada. E a ideia de que muitas vezes a gente não quer, e a gente sabe. E aí, quando eu falo a gente sabe, a gente vai ter que recrutar outra habilidade, que é a mente sábia. Porque, às vezes, a gente tem aquele feeling, tá ali na nossa cabeça, o que é certo e o que é errado. E não no sentido moral, mas no sentido de que, para nós, naquele momento, o que vai fazer bem pra gente e o que vai fazer mal pra gente. Sim. Então, o que te aproxima, e é sempre a gente volta para aquela pergunta da mente sábia. Se eu me engajar nesse comportamento, eu vou me aproximar da versão minha que vai me deixar orgulhosa ou vou me afastar? Se eu me engajar nesse comportamento, eu tô me construindo mais um tijolinho na vida que vale a pena ser vivida, ou eu tô removendo um tijolinho, dificultando meu próprio caminho, cavando meu buraco? Né? Então, é sempre a gente volta para a mente sábia. E aí tem aqui uma definição, né? A boa disposição é a prontidão para responder às situações da vida sabiamente. E aqui ela está fazendo a referência à mente sábia, conforme necessário, voluntariamente e sem rancor. E parece... E, de novo, também é simples, é bonitinho. Ai, mas eu não queria, mas não deveria ser assim. Quando a gente tá preso nesse tipo de mentalidade, a gente tá mal disposto. E às vezes eu fiquei pensando, né? Alguém ouvindo nossos episódios, às vezes você fala, não, mas eu só queria reclamar. E às vezes eu sou a pessoa que fala, eu só queria reclamar, mas eu vou lá e faço. E eu acho que a gente pode, sim, ter esse momento, e até pode ser na terapia, pode ser com uma amiga, sim, mas você deixa claro, tá, vou usar esse momento aqui só para reclamar, e aí eu vou sair daqui dos 5 minutos da reclamação e vou lá e vou resolver. O problema é quando a reclamação é um padrão de pensamento e comportamento, sim, que não te deixa mover e seguir para frente, seguir e construir uma vida, sim, legal. E todo mundo, ou você é essa pessoa, ou você reconhece pessoas na sua vida que é aquela pessoa que só reclama, que chega perto de até uma pesada na energia. E eu não tô falando nada quântico, cósmico, não. É tanta reclamação, é tanto desafio, é tudo tão horrível que e imagina estar na cabeça dessa pessoa, né? E eu acho que isso aqui vem como um bálsamo, como uma solução para esses padrões que são pervasivos e atrapalham toda a sua vida. Reclamar um pouquinho, dar risada, falar, nossa, ó céus, ó vida, ok, todo mundo faz uma vez ou outra. Mas não pode ser um padrão frequente, né? Exato, porque se a gente fica nesse padrão de má disposição, e aí eu vou ler aqui a definição que ela traz, que eu gosto também. Má disposição é tanto tentar controlar o universo, bem como cruzar os braços quando algo é necessário. A passividade é má disposição e não boa disposição, que é como a Camila começou a introduzir esse assunto, né? Ou você fala, sempre que alguém me contraria, eu fico quieta. Eu sou quietinha, tá tudo certo. Eu tenho efetividade interpessoal porque eu não brigo com ninguém. Mas e os seus valores? Como que eles estão, né? Se você tem a boa disposição para ir lá e construir e fazer uma vida que é significativa para você também, né? Porque às vezes passar por cima pode te deixar de lado. Tem uma metáfora que a gente usa quando a gente fala de boa e má disposição, que a vida é como se fosse aquela máquina lançadora de bolas. Sabe, você está no campo de beisebol, talvez, e você está com o taco na mão. No livro eles falam do beisebol, mas tem pouco beisebol no Brasil. Tem bolinha que cospe, tem máquina que cospe de tênis. Isso, eu acho então, que é mais então você está lá na cancha de tênis com a sua raquete na mão e tem uma máquina lançadora de bolas
que o teu único trabalho é tentar rebater as bolas, né? Claro que você não vai conseguir rebater todas, mas a boa disposição eu vou me esforçar para rebater o máximo de bolas que eu conseguir. Sendo, obviamente, as bolas, né, na metáfora aqui, as situações de vida que vão acontecendo e a vida vai lançando situações para a gente rebater e para a gente tentar ir solucionando cada uma delas. A gente pode estar mal disposto e se recusar de rebater as bolas ou ficar de costas para a máquina, pode levar bolada, a gente pode se machucar, a gente pode sentar e chorar no meio do campo, mas a vida, né, a máquina lançadora de bolas, ela não vai parar de mandar bolas para você. Então, o melhor que você pode fazer, na boa disposição, é se esforçar para tentar rebater, porque não fazer isso não vai interromper o lançamento das bolas. Perfeito. Tem uma frase que está, né, no material, que é do Gerald May, e que enfim, acho que vale a pena aqui o quote. A boa e a má disposição não se aplicam a coisas ou situações específicas. Em vez disso, elas refletem a atitude que a pessoa tem em relação à maravilha da vida em si. A boa disposição percebe essa maravilha e se curva em uma espécie de reverência a ela. A má disposição a esquece, ignora ou, na pior das hipóteses, ativamente tenta destruí-la. Assim, a boa disposição pode, às vezes, parecer muito ativa e assertiva, até mesmo agressiva. E a má disposição pode aparecer disfarçada de passividade, como a gente estava explicando. E essa história do encantamento com a vida, né? Uhum. Eu acho que a DBT, em alguns momentos, ela pode ser meio poética mesmo e tem esse grau de abstração, apesar da gente conseguir traduzir isso em posturas práticas. Do tipo, quando a gente está falando em atenção plena e a gente está falando em atividades prazerosas, tem várias coisas que vão se juntando a convidar as pessoas que, né, querem se orientar pela DBT, tanto como terapeutas quanto no dia a dia, a ter um olhar mais de apreciação com as coisas do dia a dia. Uhum. Porque se você está em atenção plena no aqui e agora, você tem que usar os seus 5 sentidos para apreciar essas coisas. Uhum. Se você não tem a boa disposição para tá aqui agora, você não consegue também fazer o mindfulness, né? Você não consegue usar sua visão e valorizar aquilo que você está enxergando. Você meio que tampa os olhos e se fecha nessa má disposição, que é essa postura de birra contra o mundo. Sim. Tem uma outra metáfora que a gente traz, e eu adoro jogar baralho, então faz super sentido para mim, mas a vida também ela pode ser, metaforicamente, como jogar baralho. E aí, você recebe lá a sua mão, né? Cartas aleatórias que caem na sua mão, e o teu único trabalho é se esforçar para fazer os jogos ali e para poder bater, né? Fazer o que você precisa, sei lá, que seja canastra, para que você possa bater ou pegar um morto, enfim. É só isso que você precisa fazer. A boa disposição é só você trabalhar o melhor que você pode com as cartas que você recebeu. A má disposição seria você ficar com birra, do tipo, ai, mas não veio um coringa. Ai, mas nossa, veio muito ruim aqui, tá tudo misturado. Nossa, mas eu não consigo fazer um jogo. Mas não sei o quê. Isso é a má disposição, é a tal da birra. Você não tem como... as cartas caíram na sua mão aleatoriamente e as situações de vida, muitas vezes, aconteceram para você, elas são imutáveis, não tem como você mudar isso, mas você precisa fazer o melhor que você pode com a situação que você tem, certo? Então, essa é a boa disposição. Eu amo, porque tem tudo a ver com aquela frase do Cortella que ficou famosa, né? Faça o melhor que você tem com as condições que você tem hoje, para que quando você tiver condições melhores, você faça melhor ainda. E eu acho que é meio que uma ode contrária ao perfeccionismo também. Sim. Porque às vezes você quer que as coisas sejam... E parece... É um negócio travestido de bonito, com um verniz bonito, né? Tipo, não, eu só vou começar quando estiver tudo perfeito. Você começou muito tarde. Exato. Se você... Quem que fala isso? Acho que é a Nath Vosa. A Nath Vosa, que é uma empreendedora, blogueira, enfim, tem uma marca de roupa super bem sucedida, ela fala isso. Se você acha que você está com um produto perfeito, ele já era para ele ter lançado, você já está atrasado. Isso é a mesma coisa para qualquer coisa que a gente quer começar na vida. Vamos pensar num hábito saudável. Ah, não, eu só vou começar a fazer um exercício físico quando eu tiver um tênis bom, mas eu tô sem dinheiro para comprar um tênis bom. Eu só vou começar... Então, põe um vídeo no YouTube na sala e imita o que a pessoa está fazendo lá mesmo descalça, sei lá, sabe? Eu acho que quando a gente está preso na má disposição, a gente fica cego aos caminhos possíveis, porque a gente não tem essa flexibilidade de olhar para formas alternativas de resolver aquele problema que a gente tem. E vira a tal da passividade. Então, eu vou cruzar os braços. Já que eu não tenho tênis, então eu vou ficar quieta aqui, né? Que pena, ó vida. Sabe como? Tipo, essa inércia perante a vida é muito má disposição. E eu vou pegar num vespeiro agora, que eu não sei nem se eu vou me arrepender de falar isso depois. Mas muitas vezes existe uma valorização exagerada do
contexto que a pessoa está, e aí a justificação desse contexto como determinante para o sucesso ou insucesso dessa pessoa. É óbvio que qualquer coisa na nossa vida depende de uma combinação de fatores ali existindo. Então, você teve uma predisposição genética, porque, por exemplo, se você tivesse nascido com uma doença X, você seria de um outro jeito completamente diferente. Então, é uma somatória biológica, psicológica, social, que depende do seu contexto, e aí você vai existindo. Mas muita gente coloca que, por exemplo, não ter nascido numa condição financeira favorável ou não ter tido uma educação determinada é determinante para o insucesso. O insucesso, ou também ao contrário, né? Então, a gente tem que, eu acho que tomar muito cuidado para olhar para essas coisas tão macro e deixar isso determinar a nossa vida. Tipo, se eu tivesse nascido tivesse tido escolas particulares ao longo da minha vida, eu poderia ter aprendido inglês. Com certeza. E que pena, e pode ser injusto que tem gente que consegue isso e algumas pessoas não. Mas já que você nasceu num contexto XYZ, qual é o melhor que você pode fazer hoje para se sentir mais realizado, se isso for importante para você? Né? Quando a gente vai para o nível muito macro e muitas abstrações, fica difícil a gente pensar num plano de ação. Exato. E aí a gente pode incorrer naquela história de ficar reclamando das coisas como elas se apresentam, porque de fato existe muito problema, mas não agir diante disso. Exatamente. Então, fazendo um compilado aqui do que é a boa disposição. Aceitar as coisas e responder as coisas da forma eficaz ou apropriada. Fazer o que funciona. Fazer apenas o necessário na situação ou circunstâncias. Concentrar-se tanto nas necessidades individuais quanto na dos outros. E eu gosto de pensar isso na boa disposição também, como, para mim, esse insight, esse start de que a gente ter uma disposição para servir os outros, para impactar positivamente os outros, como isso me faz bem. E, querendo ou não, é parte de um lugar meio egoísta, do tipo, se cada pessoa que teve uma interação comigo sair um pouquinho mais feliz do que quando ela chegou, sabe aquela história? Eu vou me sentir melhor. Porque é meio que o legado que a gente deixa, né? Sim. Então, às vezes, e tem uma outra frase que é tipo, não importa o que as pessoas vão... As pessoas não vão lembrar o que você ensinou para elas, não vão lembrar o que você falou, mas vão lembrar de como você fez com que elas se sentissem enquanto vocês estavam interagindo. Se você tem uma boa disposição para... A vida tem um monte de coisa ruim. Se a gente tem a possibilidade de impactar positivamente um pouquinho na vida da pessoa que convive com a gente, isso é muito gostoso pra gente viver uma vida mais leve também. Porque muitas vezes a gente pode estar preso no padrão de má disposição, do tipo, nossa, mas ninguém aqui faz o que tem que ser feito, eu só trabalho com gente preguiçosa. Ou, na minha casa eu não aguento mais ninguém, eu não aguento mais a minha sogra, eu não aguento mais isso. Blá, blá. E aí você também se blinda dessa possibilidade, você se fecha dessa possibilidade de ter uma postura mais altruísta, uma postura mais... envolvida socialmente e ajudar as outras pessoas, né? Até porque quando a gente se concentra só nos nossos desejos e quer que exigir talvez que as coisas sejam feitas só do nosso jeito ou que só as nossas vontades sejam satisfeitas, as relações elas vão sempre ser desproporcionais. Para que as relações sejam boas, elas têm que ter um equilíbrio, né? Elas têm que ter uma característica transacional. O que eu faço te impacta e o que você faz me impacta. E aí a gente consegue sustentar uma relação por algum tempo ela sendo assim muito desproporcional. Mas ao longo do tempo, essa relação ela tá fadada ao fim, ou porque a outra pessoa em algum momento vai romper ou vai explodir, tipo, eu também quero minha fatia aqui de desejos sendo satisfeitos, né? Não dá para ser só, tipo, venha unilateral. Exatamente. Então, sair um pouco dessa postura do tipo, tem que ser só do meu jeito, tem que ser só o que eu quero, tem que ser só da minha vontade, até para melhorar e manter os relacionamentos, sabe? Isso esse equilíbrio ele é importante e depende de boa disposição para que a gente consiga, né? Com certeza. É meio que uma proatividade para a vida. Assim, ser aquela pessoa que está disposta a resolver as coisas. E é bom conviver com gente. Quando você... tem gente que do mesmo jeito que eu falei, agora eu não sei se foi nesse episódio ou no outro, sobre... Tem gente que chega e reclama e você fala, putz... E aí tem o outro polo oposto também, que você deve pensar em alguém aí na sua cabeça, que a pessoa chega já animada e já fala com brilho nos olhos e quer resolver as coisas e não sei o quê. E também é claro que não existe essa coisa de, ou você é a boa disposição encarnada em pessoa, ou você é a má disposição encarnada em pessoa. Eu mesma transito entre os dois polos, todo mundo. É um contínuo, um negócio que a cada momento você pode estar bem disposto, mal disposto. Eu tô dando esses exemplos mais, assim, caricatos, porque fica fácil de entender. Mas
Mas no nosso dia a dia mesmo, a gente pode se perceber várias vezes por dia, putz, isso aqui é má disposição, né? E o que é a má disposição, então, pra gente... para vocês irem mapeando aí no dia a dia de vocês para observar melhor, isso aqui pode ser, eu posso tentar mudar isso aqui. Então, tentar controlar eventos, as pessoas ao seu redor e assim por diante. Então, perceba, você fazer o seu melhor para ter uma caminhada alinhada com seus valores e construir uma vida valiosa é uma coisa. Agora, você exigir que as pessoas que estão ali à sua volta ajam conforme os seus desejos e necessidades para moldar isso, é beira a insanidade, né? Exato. E gera muita frustração, como a gente estava falando. Se a gente não entende a realidade tal como ela se apresenta para nós e fica sonhando que ela fosse diferente, a gente volta para a birra. Tentar controlar a experiência, evitá-la ou escapar dela e assim por diante. Isso, como a gente bate sempre na mesma tecla de que não é para controlar as suas emoções, é para você sentir e entendê-las como um fluxo impermanente de coisas que te invadem, te abandonam, te avassalam por vezes, mas depois voltam e abrandam e ficam mais tranquilas. Então, a gente, sempre aquela frase, a gente é o mar e os sentimentos são as ondas. Se a gente deixa as ondas virem, ninguém está preocupado, vamos controlar o mar. Bom, a não ser quem constrói barragem. Mas, enfim, vocês entenderam. Ninguém está preocupado em frear a onda. O importante é você aprender a navegar nisso e entender que o mar vai continuar sendo revolto. Se você põe o que você pode fazer? Cuidar o melhor possível do seu barquinho, né? Para ser um fluxo bom. Mas, além disso, não tem muito que possa ser feito. Negar a vida ou se recusar a participar dela. Desistir e cruzar os braços em vez de fazer o que é necessário no momento. Adoro. Essa é desafiadora também, por vezes. Mas é muito comum, né? Eu percebo isso em mim em diversas situações, obviamente. Claro que melhorei bem já. Mas a gente percebe isso na clínica, né? Bastante de paciente que cruza os braços e quer que a vida resolva sem, de fato, agir na direção de que algo que definitivamente vai melhorar a vida, né? E isso reflete também aquele padrão que a gente falou por soluções rápidas e ideais e perfeitas para... não, eu gostaria da pílula da felicidade, aquela história. Eu gostaria de um tratamento que vai me deixar pleno. E até é difícil a gente trabalhar isso em psicoterapia, porque eu acho que as pessoas têm uma expectativa da melhora assim, né? Não, eu tô fazendo terapia, tô tomando remédio, tô fazendo treinamento de habilidades em alguns casos, quando a pessoa se empenha, e não tô melhorando. Sim. A pessoa tem que entender que o que faz ela melhorar é o que ela faz entre uma sessão e outra. Mas, além disso, pode ser que ela esteja melhorando numa semana. E aí teve uma disrupção ambiental ali, um evento ativador que desencadeou um gatilho ali, que fez com que ela voltasse para o padrão antigo. Isso não significa que foi tudo perdido, né? Então, a gente tem a expectativa de que a evolução não vai ser linear e de que a vida vai continuar lançando as bolas e o que o melhor que a gente pode fazer é estar ali disposto para rebatê-las. Recuar, outra coisa que é má disposição é recuar, dizer não ou dizer sim, mas... Tanana. E esse colocar sim mais, em posições, né? Esse sim mais é ótimo. Concentrar-se no ego, em desejos egocêntricos, eu. E como, né, a Camila já deu esse exemplo antes. E guardar rancor ou amargura. Aqui também é curioso. Eu acho que eu tenho uma memória tão ruim que eu não tenho muito como guardar rancor das pessoas. Então, não é uma coisa que me incomoda em mim mesma. Mas eu percebo como isso gera sofrimento em algumas pessoas, assim, esse apego de ficar ruminando uma coisa que, puta, mas meu ex-marido há 20 anos fez isso pra mim. Como que sua vida vai seguir se você tá presa? Pode ter sido horrível, pode ter sido muito ruim. A gente vai validar essa dor e que ela aconteceu, mas... Daí a gente volta na aceitação radical. Já aconteceu, né? É algo que a gente não pode mudar, precisa aceitar radicalmente e seguir em frente. Exato. E aí, como a gente faz, então? A gente estava falando desses dois extremos, né? Da boa disposição, da má disposição. E o objetivo, então, dessa habilidade é a gente ajudar a instrumentalizar a pessoa para que ela possa sair da má disposição para ir para a boa disposição. Quase como sair de uma zona de desconforto para uma zona melhor, né? Porque a má disposição está mantendo a pessoa ali inerte numa zona que não está boa. Né? E sempre dizem isso, né? Eu não aguento mais falar dessa zona de conforto porque tá desconfortável na zona de conforto. E a gente entende isso. E é justamente... E também a gente falou no episódio anterior sobre que, às vezes, para sair do inferno, a gente tem que passar por uma coisa mais difícil ainda. Sim. Então, sim. Nossa, mas eu tô aqui numa situação muito, muito desafiadora. É difícil eu redirecionar minha mente. Mas não é pior você ficar ruminando? Sim, exato. Né? Então, assim... Pior do que ficar onde está, né? Que tá ruim. Então, às vezes, sim, você está numa zona de desconforto,
porque esse é o padrão que você aprendeu, é como você aprendeu a ficar até agora. Mas a gente está oferecendo um caminho alternativo também desconfortável para muitas pessoas, mas para chegar talvez numa zona menos desconfortável, não garantindo que vai ser livre de dor, como a gente já explicou. E então a gente vai falar agora do passo a passo para progredir da má disposição para boa disposição. O primeiro passo é observar a má disposição e falar, olha, a má disposição apareceu. Então, eu gosto muito dessa ideia que a ciência do comportamento traz de a gente se observar meio como um cientista e se distanciar desse pensamento. Porque se você é o seu pensamento, se você é a sua emoção e vocês estão todos fundidos ali, você não consegue separar, observar e diagnosticar o que está acontecendo. Né? Os seus pensamentos, eles ficam ali no meio do caminho e pode te confundir, de fato, o que é o seu pensamento, suas crenças e o que é o que tem de concreto acontecendo. Exato. Então, quando você identifica, então demanda, né, que você esteja atento, observar, descrever, participar. Então, a gente sempre vai voltar para vocês a importância de ter a base do mindfulness, mas observando que a má disposição apareceu, você fala, e até você pode usar isso de um jeito meio bem-humorado, né? Do tipo, minha má disposição. Minha má disposição, minha birra de novo. E aí, quando você vai fazendo isso, você muda a forma como você se relaciona com os seus próprios pensamentos e sentimentos. Isso é um treino, mas é muito, muito bom de ver acontecendo. Tem, inclusive, um vídeo que a gente usa, não lembro qual encontro que a gente costuma passar. Tem um vídeo do Russ Harris, que é o 7º. É nesse, que né? É Mindfulness dos Pensamentos. Que a gente passa um vídeo no treinamento sobre uma técnica que é a coisa mais simples. Eu vou explicar aqui em 1 minuto uma técnica que eu acho que vocês podem levar para a vida. Eu, pelo menos, levei para mim e funciona muitíssimo bem. O Russ Harris, que é um dos autores bastante proeminentes da ACT, que é Terapia de Aceitação e Compromisso, ele tem um vídeo de 1 minuto no YouTube em que ele explica que, assim, a nossa mente, por mais que ela nos ajude a conseguir coisas incríveis, então a humanidade, de fato, produz conhecimento, arte, história, porque existe, né, essa racionalidade, constrói prédios e faz com números, e enfim, desenvolve coisas incríveis por causa da racionalidade nos nossos pensamentos. Mas assim como quase tudo na vida, é uma faca de 2 gumes. Sim. Os pensamentos podem nos permitir chegar muito longe, construir coisas enquanto humanidade, enquanto pessoas, né, porque a nossa racionalidade nos ajuda a nos manter, enfim, fazendo as coisas que a gente faz, mas, por outro lado, também pode ser a maior produtora de sofrimento. Então, o fato da gente pensar pode fazer a gente sofrer muito. Então, às vezes, como eles são uma armadilha para nós mesmos, um tiro no pé, aquilo que a gente pensa, a gente pode mudar como a gente se relaciona com o pensamento. Então, vem um pensamento do tipo, nossa, você é um otário fracassado. Aí você fala, tá bom, valeu, mente. Obrigada, cérebro, por essa informação. Próximo. Aí você tá lá fazendo outra coisa, você deixa cair alguma coisa, fala, tá vendo? Você é um monte de alface, tudo que você pega, você derruba, tudo que você encosta dá problema. Tá bom, obrigada, mente. Valeu aí pela informação. Obrigada aí pela sua opinião. Vou continuar fazendo aqui o que eu tava fazendo. Então, é um negócio meio de maluco, que você, tipo, cinde você em 2, mas você agradece a sua mente como se fosse uma vozinha. Sabe o anjinho, o diabinho? Como se fosse a sua mente fosse o diabinho te falando ali, tipo, falando um monte de merda pra você. Você fala, não. Valeu. Ok, obrigada. Valeu. Aí tudo bem. Você continua falando aí sozinho. Porque se a gente dá... isso tudo tem uma base, né? Na filosofia, na ideia de que tudo que você alimenta e coloca a sua atenção, cresce. Então, ainda que seja um pensamento negativo e a sua energia está em combater o pensamento negativo, você está fazendo o pensamento negativo se manter vivo. Sim. Então, se você simplesmente ignora, né? E não é ignorado, tipo, fingir que ele não está ali. Você notou que ele está ali, mas você deliberadamente fala, tá bom, obrigada, valeu. Você escolhe redirecionar, e enquanto a sua mente está te falando que você é incapaz, que você nunca vai dar certo, que você é um péssimo profissional, mãe, filho, você está direcionando a sua energia para não combater aqueles pensamentos, não acreditar cegamente naqueles pensamentos, mas para construir coisas que são importantes para você. E aí você engaja, você se movimenta. Porque se tem um imperativo, assim, de coisas importantes para nossa saúde mental e para a gente construir uma vida valiosa, a gente está em movimento. Sim. Né? Então, a gente consegue se engajar ali e ter ações comprometidas com valores, independentemente do falatório da nossa mente. Exato. E a mente, ela não para quieta, né? A nossa mente, tem até uma analogia que alguém fez, eu acho que você compartilhou, que a nossa mente, os pensamentos são como os Reels. O primeiro vem ali porque o algoritmo mandou, mas se a gente assiste, se a gente dá atenção para aquele Reels que apareceu ali no nosso explorar,
O Instagram, o algoritmo vai mandar vários e vários e vários. O pensamento é meio parecido. Se você dá atenção para o primeiro pensamento negativo que passou na tua cabeça, a chance de você puxar o fio de catastrofização tipo, ir refinando e refinando e refinando aquele pensamento é enorme. Então, a gente precisa... É que isso é o tema da próxima habilidade, mas a gente precisa aprender também a deixar esse fluxo de pensamento fazer o caminho dele natural, né? O pensamento vem, um fluxo mental, se a gente não dá atenção para aquilo, ele vai embora. Daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vai embora, vem um automático, vem um ruminativo, e a gente vai simplesmente mantendo ali o que quer que seja que a gente esteja fazendo, sem precisar dar ouvido para aquele pensamento que está passando na nossa cabeça. Perfeito. Então, eu vou voltar até aqui na nossa revisão, que esse tópico rendeu bastante, mas a ideia, então, para progredir da má para boa disposição, envolve observar que a má disposição apareceu e meio com essa história do, entendi, cabeça, você quer me mandar, você está fazendo surgir a birra aqui de novo. Você notou a má disposição, você vai aceitar radicalmente que você está mal disposto e isso acontece com todos nós o tempo inteiro e, enfim, tudo bem, aconteceu e não é se punir. Nossa, porque também a gente pode cair em outro lugar. Agora eu aprendi no treinamento de habilidades que eu não posso, não é bom eu estar mal disposta o tempo todo. Mas eu passo 24... E tem gente que fala, nossa, mas eu sou sempre má disposta, não sei o quê. E até se relacionar com isso de um jeito mais bem-humorado já é um bom primeiro passo, mas a ideia é de que não é que você vai estar 100% bem disposto. É que em algumas situações, se você optar por ter essa postura, a gente acredita que você vai ter desfechos mais positivos, né? Então, aceita que tudo bem também você tá mal disposto. Você não é o fim do mundo. Redirecionar sua mente, e a gente, né, falou sobre essa habilidade lá no começo. Agora tem uma coisa que eu amo. Então, tentar o meio sorriso e uma postura disposta, e depois a gente vai se perguntar qual é a ameaça. Depois a gente entra nessa última, mas eu quero dar uma atenção especial para tentar o meio sorriso e uma postura disposta. O que tem a ver sorrir com o pensamento? O que está acontecendo aqui que pode ser meio inédito para algumas pessoas? E o meio sorriso, na verdade, nem é um sorriso de fato. Na verdade, o meio sorriso é como se fosse assim aquela expressão facial da Mona Lisa, que é uma expressão facial serena. Porque quando a gente está mal disposto, provavelmente a gente está desencadeando ali uma emoção negativa e o nosso cérebro entende isso como uma ameaça. Do tipo, se eu tô com birra com relação a alguma coisa, provavelmente o meu cérebro vai interpretar isso como uma ameaça. E aí, naturalmente, a gente tende a tensionar os músculos da face, a gente tende a fechar as mãos, enfim. Então, quando a gente consegue, mesmo estando mal disposto ou passando por uma situação desafiadora ou desagradável, e a gente consegue conscientemente manter os músculos da face relaxados, então, quando a gente diz o meio sorriso, não é um sorriso irônico ou um sorrisinho. É só uma expressão facial serena. A gente consegue mandar, através da nossa postura, uma informação para o cérebro que está tudo bem. Então, ele meio que deixa de desencadear todas aquelas reações fisiológicas automáticas que desencadearia naquele nosso sistema de luta e fuga. E ele meio que descansa. Ele fala, ok, acho que identifiquei aqui uma situação desagradável, mas a expressão dela está serena, então vou ficar meio quieto na minha aqui, esperando para ver qual que vai ser a próxima orientação que essa pessoa vai me dar, né? Mas, então, em situações desafiadoras, a gente pode experimentar ficar com a expressão serena e com as mãos abertas, porque quando a gente está em situações de ameaça, a gente tende a fechar. E aí, eu acho muito interessante, mas se algum dia vocês precisarem entrar em contato com algum telemarketing para cancelar um serviço ou para... Enfim, e aí sabe aquela ligação que você sabe que é chata e você já fica mal disposto, porque você fala, que saco, vou ter que ligar, que inferno, vou ter que falar com a máquina, e pressiona 1, pressiona 2, aí chama o assistente, aí a pessoa fala, não é comigo, transfere a ligação, você já sabe que vai ser um saco. E aí a gente já fica mal disposto, porque ninguém quer fazer essa ligação, sabe que vai ser chata. Experimenta fazer, mas se policia para deixar a mão aberta e a expressão facial serena. Fica o tempo todo reparando se você está cerrando ali os músculos da face ou se você está sereno. Experimenta fazer essa ligação nesse tipo de postura e você vai ver que você vai tolerar com muito mais facilidade essa chatice. Muito bom. E até, por mais que o meio sorriso, em específico, não seja, né, tão evidente, não é um sorriso em si, eu gosto muito de treinar, sorrir de fato em situações que são desafiadoras para mim. Então, eu sempre penso no exemplo da aula de spinning. Eu faço isso há, 10 anos e eu nem sabia da DBT na época. Mas funciona muito para mim, que é quando eu tô muito cansada, assim, eu falo, não vou mais aguentar. Eu dou um sorrisinho, assim, e é quase um meio sorriso mais para inteiro do que meio.
E fico assim, com a cara, o rosto mais felizinho, assim, e uma postura ereta. Porque lá onde eu faço spinning tem um espelho, e dá pra você se ver. O natural do cansaço, da gente se cansando, o pessoal vai abaixando, assim, e vai se fechando. E não só, sei lá, parece que você olha e você vê que seu corpo tá pesado. Eu tento deixar o meu corpo leve, fazer o peito mais aberto e deixar uma expressão facial que mande pro meu corpo, tipo, você tá com energia, você tá bem, não sei o quê. E aí isso me ajuda muito. Sim. E aí você deu aquele exemplo do corredor. Do Bolt. Ele corre sorrindo, gente. Coloca no YouTube aí o Bolt, que é o homem mais rápido do mundo. Eu não sei se é no 100 ou no 200 metros. Repara a expressão facial dele e das pessoas que correm do lado dele. Quem tá correndo do lado dele tá ali sofrendo, assim, tipo, socorro, né? Ele tá sorrindo. Ele tá assim, tipo, a impressão que dá é que para ele tá fácil o que ele tá fazendo. Claro que não tá, né? Claro que ele tá se esforçando ali absurdamente, mas a expressão facial dele, sem dúvida, ajuda. Muito bom. E acho que até, agora nada a ver, mas só da minha cabeça até uma ameaça pros outros, né? Tipo, nossa, você olha pra ele, parece que tá fácil, eu tô aqui me matando. Exatamente, você já deixa o outro lá atrás, né? Só na sua alegria. Muito bom. E a última coisa sobre perguntar qual é a ameaça. Por que é importante a gente observar a nossa ameaça? Porque às vezes a gente está mal disposto porque a gente pressupõe uma ameaça, por exemplo. Né? Então, vamos supor que você me convidou para ir no cinema e aí você chegou mais cedo e comprou os ingressos. E aí, sei lá, tem fila para chegar no cinema, porque é uma pré-estreia de um filme que está super concorrido e tal, não sei o quê. E aí, quando eu chego, eu quero me juntar com você. E o pessoal da fila reclama, fala, não, você vai lá para o fim da fila. E aí eu fico emburrada ali, falo, não, mas eu quero ficar aqui. Minha amiga chegou mais cedo, eu tô com ela e tal, não sei o quê. E aí, enfim, fica aquela chateação ali, o segurança vem e fala, não, você tem que ir lá para o final da fila. Enfim, se eu paro e me questiono qual é o problema de ir para o final da fila, tipo, qual é a ameaça que eu estou supondo aqui, tipo, o que de pior vai acontecer que está tão difícil para eu sair da má disposição e, de fato, ficar ali no lugar da fila coerente com o horário que eu cheguei, né? E aí, se eu começo a observar que tipo de pensamentos passam na minha cabeça, eu posso pensar, por exemplo, do tipo, eu não quero sentar lá no fundo, eu quero pegar um lugar bom, enfim. Mas se eu parar para pensar que você chegou cedo, garantiu os ingressos e que, independente do horário que eu entrar na sala, eu vou sentar do seu lado, tá tudo certo, eu posso sair da má disposição e pensar, não, ok, meu lugar está garantido, eu posso ir lá para o fundo. Não preciso criar um caso aqui, entende? Sabe um exemplo de boa disposição que, se vocês terminarem esse episódio praticando, no final, o mundo vai ser um lugar melhor? O trânsito. Sim. Porque, gente, dar passagem para o coleguinha que quer mudar de faixa não vai te fazer chegar antes. E eu não sei o que acontece. E eu sou a pessoa que às vezes não quer dar passagem, tá? Eu sou bem mal disposta no trânsito, eu confesso. Exato, mas assim, vamos fazer aqui um exercício coletivo, uma autorreflexão para todo mundo cidadania, para todo mundo pensar no trânsito. E a gente pode usar o conceito de boa disposição, porque ele é aquela história, né, de fazer, agir pensando em você, mas no outro também, o que pode ser feito naquela situação. Às vezes o cidadão ele só quer mudar de faixa. E aí, um carro na sua frente não vai fazer diferença. Ou você claramente vê que ele tá dando seta num perrengue que ninguém quer dar passagem para ele. Pedestre. Gente, para mim, pedestre é imperativo. E é incrível quando a gente viaja pra Europa, você faz uma menção. Depende do lugar da Europa, né? Estados Unidos é bem assim. Você faz uma menção de pôr o pé ali, parece mágico. O carro freia para vocês. Você fala, gente, no Brasil não é assim, não. Mas, enfim, a ideia de que fazer uma pequena coisa para aquela pessoa que tá ali não te custa nada. Qual é o problema de você parar por 10 segundos para o pedestre atravessar? Qual é a ameaça de você deixar um carro entrar na sua frente no trânsito? Porque você tá meio que naquele modo selvageria. E sabe o que eu acho engraçado, um mecanismo do trânsito? Quando a galera usa o recurso da mãozinha. Se alguém abre a janela e põe a mãozinha, você humaniza o carro. E aí você deixa. Aí eu fico, gente... E eu tenho ódio da mãozinha. Eu sou mais disposta. Eu não gosto de quem faz isso. Mas eu sinto que quando a gente tá dentro, protegido, sei lá, de carro, é menos humano o negócio. É tipo um monte de gente brava indo no trânsito de São Paulo, que é essa loucura, egoísta ali, fazendo seu próprio destino. Mas para e pensa, qual é a ameaça de você deixar um carro passar na sua frente? Exato. Nenhuma. Sim, exato. E você sabe que eu passei por isso esses dias, não no trânsito propriamente dito, mas estacionando o carro. Teve um dia que eu estacionei o carro e aí era uma vaga bem grande, assim, caberia tranquilamente 2 carros, mas eu não conseguia enxergar, assim, se meu carro estava bem na linha ou se ele estava mais para o meio, enfim. Eu estacionei aonde eu achei que
que era adequado ali pro espaço do meu carro. Só que na hora que eu desci, tinha um tanto assim ainda. Aí, na hora, eu pensei, tipo, ai, que preguiça de entrar no carro de novo, puxar para frente e tal. Mas daí, a gente se questiona mesmo, né? Qual é a ameaça? Tipo, o que vai mudar na minha vida? 10 segundos que eu vou entrar no carro para andar meio metro, mas na vida de alguém que vai querer estacionar atrás de mim, que esse meio metro vai fazer falta e talvez ele tenha que dar uma volta, vai fazer muita diferença. Então, o que custa? Sabe? Exato. Não custa zero, o né? que custa é um ótimo pensamento para a gente praticar ações mais altruístas e nas pequenas coisas. Tipo, o que custa você terminou... Eu almocei no shopping esses dias com a bandeja. O que custa você levantar e pôr a bandeja no buraquinho e aí a pessoa não tem que ficar, né? Mas daí sabe qual é a má disposição? Ah, mas daí eu vou estar tirando o emprego da pessoa que recolhe. Isso é uma má disposição. Isso é muito má disposição. Exato. Então, assim, pequenas coisas, aquela história que a Lara fala, né? Devolver o carrinho do supermercado. Se a gente tiver boa disposição para fazer pequenas coisas e gastar segundos, assim, do nosso dia a dia tornando o ambiente mais agradável e melhor para todo mundo, a gente já está feliz com esse episódio. Então... E a gente vai ter um autoconceito mais positivo da gente também. Né? Exato. Porque saber que você podia ter feito melhor e não fez, como que você vai se encarar depois, sabe? No espelho. Eu acho que tem muito a ver, assim, esse autoconceito positivo e negativo que a gente vai criando da gente mesmo. Da tal da passividade. Deixar de fazer algo que deveria ter sido feito, sabe? Que a gente poderia ter feito. E não custava nada. Exato. Então, o pensamento, qual é a ameaça? O que custa é uma ótima tradução para o português. Sim. Acho que a Márcia devia ter mudado. A gente devia ter mudado lá. Não é assim, qual é a ameaça? O que custa você fazer isso? Agora a gente vai para a última. Então, a gente já falou sobre redirecionando a mente, sobre estar disposto. E agora a gente vai para a terceira habilidade do dia, que é mindfulness dos pensamentos atuais. E essa também é aquela que quando você... Não é uma habilidade que você aperta um botão e faz, né? Porque é todo um processo para você implementar. Mas uma vez que você internaliza o hábito de fazer o mindfulness dos seus pensamentos, eu acho que, assim, é uma ferramenta poderosíssima. O que é isso? Basicamente, é a gente entender que pensamento é um fluxo mental. Que a gente desencadeia pensamentos de todos os tipos aos milhões na nossa cabeça o tempo todo. E permitir, o mindfulness dos pensamentos é só permitir esse fluxo mental acontecer. Não necessariamente acreditando nos pensamentos que passam na nossa cabeça, nem se apegando a esse pensamento, mas permitindo esse vai e vem desse fluxo mental de pensamentos automáticos, pensamentos hostis, aversivos que passam pela nossa cabeça, às vezes até pensamentos positivos, que normalmente a gente não dá atenção, né? A gente coloca muito mais atenção quando o pensamento ele é doloroso ou hostil, ou enfim, um julgamento assim de coisas negativas. Exatamente. Então, o mindfulness dos pensamentos é a gente tratar pensamento como ele é, apenas um fluxo mental. Porque, às vezes, não sei se você já reparou, mas isso é uma premissa até do TCC, que o gatilho para uma crise ou para uma situação emocional intensa é algo que a gente pensou a respeito de alguma coisa e não algo que de fato aconteceu. Então, a gente tem algo concreto que aconteceu, mas muitas vezes o que dói é o que a gente pensou sobre aquilo. Tá? Então, tratar pensamento como pensamento e conseguir separar o que é concreto e o que eu pensei pode ajudar a gente, inclusive, a não desencadear uma crise intensa ou uma emoção dolorosa por conta de um pensamento. E sim, né? Tipo, ok, coisas dolorosas podem acontecer, mas o pensamento, muitas vezes, é o gatilho e não a coisa dolorosa que aconteceu. E a metáfora de pensamentos como Reels, que a gente engaja, ficou na minha cabeça. Eu adoro pensar nesse sentido, mas também eu quero que a gente perceba aqui, né? Por que a Camila estava explicando que a gente tende a dar um peso maior, uma valência maior para aqueles que são negativos. E isso acontece por diversos motivos que a gente já pincelou nos outros episódios, mas tem um exercício que a gente gosta de fazer, em especial elas estavam no grupo de adolescentes, que a gente vai fazer um exercício de mindfulness. Então, a ideia é, né, observar os seus pensamentos, e aí você pega, eu vou até sugerir o ouvinte que quiser fazer aí, depois pode testar quando o episódio terminar. Você põe ali um cronômetro, sei lá, uns 3 minutos, 5 minutos, para quanto você achar pertinente, pega uma folha do seu lado, uma caneta. A cada vez que observa os seus pensamentos, a cada vez que o seu pensamento mudar de direção, ou você tiver um novo pensamento, você põe um risquinho nessa folha. E aí vai riscar, e aí você vai ver, nossa, sei lá, em 3 minutos eu penso em 70 coisas. Vai depender, né, de cada pessoa, de cada dia e tal. Mas por que é legal a gente ver? Eu pensei nessa variedade, nessa miríade de coisas, mas aquele que eu geralmente... Por quê? Se tem tanto pensamento acontecendo na nossa cabeça, por que a gente escolhe
pegar um e ir pra Cristo e falar, não, é esse que eu vou descer a ladeira aqui e vou ficar dando tanta importância para um se tem tantos aparecendo na minha cabeça o tempo todo, né? Sim, porque quando passa um pensamento negativo ou preocupante, o cérebro identifica aquilo como uma ameaça. E aí, a função principal do cérebro é proteger a nossa espécie, a preservação da nossa espécie. E aí, tudo que o cérebro identifica como uma ameaça, ele faz a gente pôr atenção, justamente para a gente ficar atento, para que a gente possa se proteger por conta de uma ameaça que está acontecendo ali naquele momento. Claro que, evolutivamente, lá atrás, isso funcionou muito bem, né? E protegeu, de fato, a nossa espécie. A gente escutava um barulho de folha seca no chão e a gente rapidamente interpretava que aquilo podia ser uma ameaça para a nossa vida, um predador, enfim, alguém de uma tribo vizinha, sei lá. Então, isso fazia com que a gente ficasse mais atento. A gente olhava em volta, a pupila dilatava, a nossa resposta de luta e fuga ficava ativada, porque se a gente precisasse, de fato, correr ou lutar pela vida, a gente estava preparado. É claro que, estou aqui observando o pôr do sol, nossa, que bonito, o barulho dos pássaros e tal. Não é um pensamento que a gente fica fixado porque não traz ameaça nenhuma. Então, é um desperdício cerebral você gastar sua atenção com pensamentos menos preocupantes, talvez. E por isso que pensamentos preocupantes são aqueles que ficam ruminando. Mas repara, vamos supor que você está com um pensamento preocupante de algo concreto que está acontecendo na tua vida. Eu preciso pagar o boleto hoje. Hoje é o dia de pagar o meu cartão de crédito e eu não posso esquecer, porque senão amanhã vai ter um juros enorme. E aí, só que você não conseguiu parar ainda. Você está ali atendendo e tal, não sei o quê. O que o cérebro faz? Como você se preocupou com esse pensamento e ele identificou que isso é uma ameaça, ele fica, o cartão, ó o cartão, ó o cartão. Enquanto você não paga o raio do cartão, o seu cérebro, ele não vai descansar. Ele vai ficar mandando essa informação em forma de ruminação, pensamento intrusivo, enfim. Mas no momento que você paga o cartão, você repara que você não pensa mais no cartão até a próxima fatura no mês seguinte. Mas para pensamentos preocupantes que têm uma carga ali, que estão de acordo com os fatos, tão logo a gente resolva aquilo deixa de ser um pensamento preocupante porque foi resolvido. O problema é que a gente fica alugando uns triplex na cabeça do tipo, meu namorado vai me deixar. Só que assim, não tem nada de concreto que você possa ali, que possa fundamentar esse teu pensamento, tipo, vocês estão bem, nada de fato aconteceu, é só um pensamento aversivo que passou na tua cabeça. Mas se você se apega nesse pensamento, o seu cérebro vai ficar tipo, nossa, mas olha que perigo, mas ele pode conhecer alguém, mas ele não sei o quê. E aí você vai pirando, assim, porque você vai catastrofizando. E isso vai desencadeando que a gente vai se comportando de uma maneira que meio que a gente não se comportaria se a gente não tivesse acreditado naquele pensamento que passou pela nossa cabeça, né? Então, se eu tenho um pensamento de que meu namorado vai me deixar, provavelmente eu vou começar a me comportar de uma maneira mais... Eu vou ficar muito em cima dele, eu vou ficar fiscalizando ele, ou vou ficar sobrecarregando ele para saber, perguntando o tempo todo, pedindo para ele reafirmar se ele me ama, se ele me gosta, ou coisa do tipo. E aí a gente está se comportando não de acordo com os meus valores ou de acordo com o que é importante para mim, mas de acordo com o medo de um pensamento que passou pela minha cabeça. Isso pode ser muito prejudicial para os relacionamentos e para a nossa vida no geral. É importante a gente perguntar, né? O que move a gente a fazer o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o que a gente está fazendo porque a gente está com medo ou porque é importante, né? Ou porque é significativo, ou porque é prazeroso. Às vezes a gente só está se esquivando das ameaças que o nosso cérebro identifica no ambiente. Isso pode ser muito cansativo. E tem um dos modelos comportamentais para explicar a depressão. Ele mostra... Eu vou tentar explicar aqui resumidamente, mas ele entende que é um estresse crônico que faz com que o nosso humor vá caindo. Então, a gente fica o tempo inteiro sendo submetidas a pequenas frustrações. Aí chega uma hora que você basicamente não aguenta mais. É um modelo experimental que faz isso e é muito triste. Para mim, gente, olhar esses experimentos de psicologia me deixa muito triste, porque eles fazem isso com ratinhos. Então, promove um desconforto para o rato, não um grande sofrimento, mas tipo, ele tem que ficar ilhado num lugar e não consegue chegar na comida dele. Aí tomba a gaiola pro lado, ele tem que ficar caindo toda hora. Pequenos desconfortos. E aí chega uma hora que o humor desse bichinho fica claramente recaído. Ele para de fazer grooming, que é aquele comportamento de se limpar. Sabe, os animais geralmente... Ele para de se limpar, ele para de reagir, porque ele... meio que sabe que tudo que ele vai tentar vai ser frustrante. E a gente pode se colocar numa situação de gaiola inclinada e de estresse crônico
não pela realidade. E aí o rato, ele não tem essa capacidade de abstração que a gente tem. E aí, de novo, volta para o pensamento é uma faca de dois gumes. Por um lado, é incrível que a humanidade consiga pensar e produzir conhecimento e produzir literatura a partir de tudo isso. Mas, por outro, ela pode ser justamente a fonte do nosso maior sofrimento. Então, se a gente cria um mecanismo de perpetuar o nosso sofrimento e gerando esse estresse crônico, é muito provável que o nosso humor vai ficando cansativo viver na nossa própria cabeça. E tem uma metáfora que eu falo às vezes, tem paciente que... E eu já fui a paciente, sou às vezes... Parece que a gente está preso dentro de uma sala de cinema vendo o pior filme do mundo e o filme é a nossa vida. E aí você termina só de novo, e de novo, e de novo. E você não gosta do que você está vendo. Tá, o que a gente pode fazer, né, nessa situação? Se eu não estou gostando de quem eu sou, do que eu estou produzindo, da vida como ela está se desenrolando para mim, como que a gente pode fazer de diferente, né? Sim. Outra coisa do mindfulness dos pensamentos também é a gente aprender a lidar com o pensamento não absorvendo os nossos pensamentos sobre nós mesmos, que eles podem não refletir a realidade dos fatos, e nem sobre a opinião que as outras pessoas ou os pensamentos que as outras pessoas têm sobre a gente. Então, pode me vir o pensamento, de repente, de que eu sou uma inútil. Isso não necessariamente me define, é só um pensamento que passou pela minha cabeça. Então, entender que o pensamento não nos define, nem os pensamentos das outras pessoas sobre nós, é uma boa forma também de lidar com o pensamento de uma maneira mais efetiva, mais saudável. Perfeito. E como a gente fez em alguns dos outros episódios, às vezes, quando a pessoa vai começar a praticar, ela tem algumas dúvidas. E uma delas, em que a gente acha importante esclarecer, o que não é o mindfulness dos pensamentos, não é ter uma mente vazia de pensamentos, né? Então, a gente não está perseguindo suprimir o que a gente está pensando. A gente está procurando observar aquilo que está aparecendo. E a ideia é só, assim como a Camila pontuou agora, não nos apegar com tanto afinco a eles. Sempre que tem alguns exercícios de mindfulness que eu gosto, que é a gente observando, se a gente se imagina observando nuvens, carros passando, barcos passando, qualquer coisa que vá, assim, é um fluxo de várias coisinhas que vão passando, carros numa estrada, aí o pensamento que vem, você coloca ele no caminhão e deixa passar, ou põe na nuvem e deixa levar, põe no balão e deixa flutuar, qualquer coisa aí que você queira pensar. Por quê, né? É um exercício imagístico, visual, ali que você vai pensar nessa representação que a gente está tentando colocar, que é importante, que te ajuda a concretizar de alguma forma, né? Ainda que seja um pouco abstrato, que os pensamentos são esse fluxo e você deixa aí. Sim. Você não está querendo frear a estrada, você não está querendo frear a água, você só está deixando ir, basicamente. Tem uma outra forma também que eu gosto, que talvez fique um pouco menos abstrata, que eu ensino para as pessoas, que, por exemplo, se eu pensar em roubar um banco, assisti Casa de Papel, fiquei empolgadíssima para ficar milionária, né? Pensei aqui, passou um pensamento na minha cabeça de roubar um banco. Eu não posso ser presa, né? Eu não sou uma ladra. Ser uma ladra não é o que me define porque eu pensei em roubar um banco. A menos que eu haja neste pensamento e, de fato, vá lá e roube um banco, ninguém pode me prender por ter tido esse pensamento. Então, para a gente entender que, de fato, o pensamento não nos define. Porque, às vezes, a gente fica preso naquela ideia, mas se eu pensei isso, será que lá dentro, será que lá no fundo eu não tenho uma veiazinha meio bandida dentro de mim? Às vezes, a gente fica se apegando nessas questões filosóficas, assim, e é bem inútil. Então, por exemplo, é muito comum, e já aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com vocês também. Às vezes, alguém te faz uma ofensa ou te causa um prejuízo enorme, emocional, enfim. Não te passa pela cabeça do tipo, nossa, eu queria que essa pessoa morresse, sabe? Ou eu quero fazer ela sofrer muito. Gente, querer que uma pessoa morra, ou sonhar que a pessoa morreu, ou desejar isso, não significa que a gente é um assassino ou que a gente tem essa característica ruim dentro da gente. Foi só um pensamento que passou pela cabeça. E aí, por que é importante a gente olhar para isso? Porque se você estiver vivendo a sua vida, aí você pensa, nossa, você é uma burra, uma mula. Talvez não signifique que você é uma burra ou uma mula. Talvez seja mais um desses pensamentos que, se você não agir conforme uma mula, você não... Não, brincadeira. Que a questão toda é, você pode ter esse fluxo de percepções sobre você mesmo, mas o que importa muito mais é o que você faz. E aí, a gente vai para como se constrói a autoestima, que é um negócio muito legal da gente observar, que é com base na criação de lastro. Então, se você fez algum erro, por exemplo, você é uma burra. Não. Tem que entender o que foi o fato, né? Você cometeu o erro X. E aí, se você for atrás de se aprimorar a partir desse erro
e melhorar, é provável que você se valorize por isso. E aí o filminho sobre a sua própria vida vai começar a ser mais legal, vai começar a ser mais agradável. Você vai ter orgulho do filminho e isso vai melhorando e fortalecendo a sua autoestima de alguma maneira. E aí, significa que talvez, quando você cometer um outro erro no futuro, você dê um peso menor pra ele. Porque todo o resto do filme é bom, mas teve um errinho. Agora, se tudo tá uma merda, parece que é mais difícil da gente fazer essa separação. Quando a gente generaliza, né? Às vezes passa um pensamento de que eu sou burra. De repente, vários assuntos eu sou. Sou bem ignorante em vários assuntos. Mas aí, achar que burra é o que me define, tá muito fora da realidade, né? Então, tentar separar e trazer para o concreto. Aonde exatamente eu sou burra? Que tipo de situação, de fato, eu não domino? E aí, traz para o fato. Para que a gente não generalize e tipo, nossa, então eu sou toda burra, né? Eu não presto para nada. E esse viés me pega muito, porque assim, eu sou super curiosa e amo estudar. E até tem um mecanismo todo cognitivo que a gente chama de Dunning-Kruger, né? Que quando a gente começa, a gente não sabe nada sobre o assunto. E a nossa percepção de saber vai aumentando conforme a gente vai lendo e tal. Mas aí depois começa a diminuir, porque quando você entra em contato com esse assunto, você vê que tem uma vastidão de coisas que você não fazia ideia de que existiam. E de que uma micro coisa pode se complexificando numa medida, assim, surreal de específica e que dentro desse nicho você não conhece várias coisas. Mas se você assume que você tem várias limitações em vários outros assuntos, mas você sabe alguma coisa sobre esse aqui, você consegue você consegue relativizar melhor e entender que, ok, eu não saber várias coisas, por exemplo, de metodologia de pesquisa que são importantes para o meu projeto de doutorado, não significa que eu sou uma burra. Significa que nesse campo eu ainda não tenho conhecimento suficiente que eu gostaria. Mas eu posso ser uma boa psicóloga, a gente pode ser boas podcasters, a gente pode ser boas coisas mesmo tendo essa limitação num campo específico. Sim. Agora a gente vai... Acho que ficou claro, né? O que é o mindfulness desses pensamentos. Então, você aceitar radicalmente aquilo que passa pela sua cabeça, como esse fluxo de coisas que vão e vêm. É mudar a nossa relação com os nossos pensamentos nesse esforço consciente de vê-los como impermanentes. Mas agora, assim como a gente fez com as outras habilidades, é importante que a gente saiba por que a gente está fazendo isso, que é uma coisa que vai exigir esforço e empenho de você fazer várias vezes. O primeiro ponto do porquê observar os pensamentos, a gente coloca que muitas vezes o sofrimento é desnecessário. E os comportamentos problemas reativos são causados por pensamentos e não pelos fatos. Acho que a gente deu vários exemplos aqui de como, quando a gente age guiado pela interpretação da situação, a gente pode piorar uma coisa que nem era ruim. Sim. Vou dar outro exemplo. Estamos andando no shopping. Eu e Camila estamos andando no shopping. Letícia passa reto pela gente. Eu posso virar pra Camila e falar, amiga, você viu que ela fez? Que absurdo, a gente era amiga até ontem, ela passou reto, não olhou na nossa cara. Eu acho que depois, nossa, engravidou, não quer mais ter as amigas antigas, acabou, é o fim, meu Deus. Aí a Letícia me manda uma mensagem, eu ignoro ela. Ignoro, acaba com uma amizade, ok. Ou pior, né? Manda uma mensagem pra ela, sua cretina. O que você tá pensando? Você passou reto por mim, né? Não fale mais comigo. Exato. E aí, esse é o comportamento problema. Sim. Qual foi o fato? Ela passou reto. Naquele dia, ela estava sem os óculos dela e não nos viu. Tava distraída, a Camila o shopping tava cheio. Vamos rever a situação e aí fazer... a Camila viu, passou, e aí ela pensa isso. Nossa, será que ela não viu a gente? Volta e fala, amiga, não sei o que, estamos aqui. Olha a mudança, o mesmo fato. Alguém passar ali e não te observar pode ter um desfecho completamente catastrófico. Sim. E o outro pode ter um desfecho mais positivo. Então, cuidar, né, da qualidade dos nossos pensamentos é fundamental para a gente não correr o risco de engajar em comportamentos problema. Sim. Isso significa também quando a gente está com aquele pensamento absoluto do tipo, é isso. Ela passou reto e a única explicação possível é que ela me odeia. E flexibilizar isso do tipo, pode ser que ela não me viu. Você entende que a chance de desencadear uma emoção muito dolorosa de ser preterida ou de ser rejeitada é muito menor se a gente flexibiliza, né? E o que mais pode ser além de ela me odeia? Talvez ela não me viu, talvez o shopping estava muito cheio. Então, tentar fazer interpretações mais benignas pode ser um bom primeiro passo aí para a gente lidar melhor com os pensamentos. Esse exercício mental é muito importante. E, às vezes, você pode começar com situações mais fáceis. Do tipo, esse cara... Vamos voltar pro trânsito. Esse cara me fechou no trânsito. Ele é um filho da... Ou... ele tá com muita pressa porque tem alguém tendo um trabalho de parto dentro do carro. Sei lá. Ou você pode ter várias outras interpretações mais melhores sobre as pessoas. Muitas vezes acontece isso quando eu vou dar palestra em lugares grandes, ou eu fico mais nervosa. Online, hoje em dia eu não fico mais, mas no presencial, às vezes, me assusta, assim, uma audiência muito grande. E aí, se eu penso, meu Deus, as pessoas
são pós-PhD de não sei o que, e vão achar que eu sou burra e são muito melhores do que eu, e vão me julgar se eu errar, e isso, né? E se eu pensar que elas são felizes, eu não sei, você começa... Eu não consegui agora pensar, concretizar o exemplo, mas e se eu pensar que elas olham pra mim de um jeito positivo e não negativo? Sim. Porque é o primeiro lugar que, como a gente explicou, a Camila explicou o motivo dos pensamentos negativos prevalecerem, porque eles estão indicando pra gente ameaça e a gente quer sobreviver. Mas e se a gente fizer esse treino constante de olhar também as outras possibilidades plausíveis ou possíveis de interpretações benignas, como esse exercício não vai se tornando um negócio natural? Então, eu diria, o primeiro passo, observar o pensamento. Então, tipo, putz, e a dica que a Camila deu é muito boa desses pensamentos absolutos. Então, a gente volta para a história da mente sábia. Porque lembra que, geralmente, quando você está na mente emocional, ela grita. Ela fala, é isso mesmo, ela é uma vagabunda e não sei o que. A mente racional, ela vai estar ali mais constante, mas o importante é a gente saber, né? Encontrar a mente sábia, que vai ser, geralmente, mais ponderada. Voz que é uma voz mais ponderada. Que vai falar, não, mas e se for aquilo? Será que não pode ser aquilo? E ela vai nos ajudando. Recruta aí sua mente sábia para te ajudar a produzir interpretações mais benignas como um segundo passo. Outro motivo pelo qual a gente lista que é importante observar os pensamentos é que isso proporciona uma distância em relação a eles. Então, a gente falou, né, sobre isso. Como quando a gente se esforça para nos ver como cientistas de nós mesmos, a gente faz essa desfusão. A gente consegue se desconectar do pensamento e entender que o pensamento é um pensamento, eu sou eu. E aí, observar os pensamentos revela como eles são. Então, que a natureza, que a gente já frisou também aqui, né? Que eles são vai e vem mental, temporário e constante na nossa cabeça, e que seria inútil a gente tentar controlar ou lutar contra desligar eles. Isso. Ou olhar como uma coisa mais determinante do mundo. Porque, tá lá, é um fluxo. Algumas coisas podem fazer sentido, outras não. Outras são bem aleatórias, outras são legais, outras são péssimas. Porque reagir a um pensamento como se fosse um fato nos impede de ver o fato em si. No geral, é inútil perguntar por quê. Eu acho que eu queria que você comentasse esse ponto. A tal da pergunta filosófica, né? Se eu pensei que eu quero que a pessoa morra, então talvez lá dentro de mim, em algum cantinho, pode ser que eu tenha ali uma veia assassina. Gente, não cai nessa... Às vezes, a gente tende a lidar com o pensamento. Quanto mais forte o pensamento parece que faz sentido na nossa cabeça, parece que a gente linka isso com... Não, se eu estou pensando isso aqui com... Se isso aqui está tão evidente na minha cabeça, é porque tem. E aí pode dar um espaço para paranoia muito perigoso, né? Do tipo, nossa, mas se eu tô pensando que meu namorado tá me traindo, é porque ele tá. Isso aqui é um sexto sentido, é uma vozinha muito alta que eu tô ouvindo. Ixi, é uma seara muito complicada da gente se apegar. E se não tem um tempero de polêmica, não sou eu, então eu vou trazer a polêmica da mesa e falar sobre como é muito perigoso que algumas linhas da psicologia colocam um peso muito grande na interpretação e na especulação e fica elucubrando o porquê de você pensar determinadas coisas. O porquê, o que está por trás daquele comportamento, etc. Mas de um jeito muito mais especulativo e não objetivo. Por exemplo, a gente já explicou que na DBT é importante fazer análise em cadeias, cadeia e entender os fatos objetivamente conectados a esse que está se manifestando ali na nossa frente. Que tipo de pensamentos, que tipo de crenças, interpretações você tem sobre as situações. É óbvio, então a gente não vai jogar fora todo o passado. Esse não é o ponto. A questão é que, às vezes, não é produtivo pegar um pensamento que é só mais um de milhões e ficar, não, mas por que esse pensamento apareceu? Ou uma pergunta que é muito frequente no nosso consultório, não sei se já aconteceu, mas por que eu sonhei? Por que será que eu sonhei isso? Eu vou te trazer um sonho que eu tive, você pode interpretar? E aí já começa, né? A interpretação dos sonhos como uma coisa que a gente pode tem muito pouco respaldo para a gente fazer aquilo que se faz algumas pessoas na corrente psicanalítica, junguiana, enfim. Mas o ponto é, será que esse sonho significa, ele está me comunicando alguma coisa, não sei o quê? Ou esse pensamento que veio significa que eu deveria... Não significa. Não significa. Vamos partir para o objetivo e entender os pensamentos tal como eles são. Algumas vezes eles podem, sim, óbvio, ter um lastro. E aí a gente faz o quê? Verificação de fatos, que também é uma habilidade muito importante da gente desenvolver. A verificação de fatos está aí para mostrar para a gente se é um nascimento de uma paranoia ali, interpretativa ou não. Ou se é uma coisa que a gente deveria, de fato, seguir. E ao observá-los, você verá que os pensamentos não têm nada de catastróficos. Isso é legal também, né? Porque às vezes a gente
de novo, o pensamento tem esse caráter de catastrofizar a situação. E aí você olha para a realidade e fala, eita, nada disso nem aconteceu. E é legal fazer uma retrospectiva, às vezes, de umas situações que estavam nos deixando muito nervosos ou ansiosos há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E aí, quando você aprende isso, você faz para o futuro também. Sim. Então, será que daqui 2 anos isso vai ser importante na minha vida? Se não, gente, por que a gente está ali ruminando e criando piores cenários possíveis, né? Sim. As situações, os fatos concretos da vida podem ser catastróficos, mas pensar a respeito de algo catastrófico não é uma catástrofe. É mais ou menos essa separação que a gente precisa fazer. Então, eu estou aqui conversando com você. Vamos supor que eu vi de canto de olho que meu filho está me ligando. Se eu penso que uma catástrofe aconteceu, talvez eu nem consiga continuar conversando com você, porque vai me desencadear uma emoção muito dolorosa, preocupante e talvez uma ansiedade intensa de eu imaginar que ele pode estar correndo algum perigo. O pensamento, ele pode ser um pensamento catastrófico, mas não necessariamente significa que uma catástrofe está acontecendo. Mas pensar sobre isso vai me desencadear as mesmas reações fisiológicas e emocionais de uma catástrofe realmente ter acontecido. Então, já tem exames de imagem que comprovam que imaginar uma situação faz acender lá na imagem os mesmos campos cerebrais do que passar por uma situação. Então, a gente pode usar isso para o bem ou para o mal. Né? A gente pode usar o nosso pensamento e imaginação para algo muito catastrófico, que vai fazer com que a gente desencadeie emoções dolorosas e provavelmente a gente vai se comportar de uma maneira muito desadaptativa. Mas a gente também pode usar os pensamentos para coisas positivas, tipo, eu estou aqui correndo e eu já estou visualizando a linha de chegada, colocando a medalha no pescoço e sorrindo, feliz, tirando foto. Nananana. Eu posso usar o meu pensamento para algo positivo e também vai fazer com que eu me comporte de uma maneira muito mais adaptativa. Então, o pensamento, gente, ele é muito poderoso, mas a gente precisa entender que é só pensamento, não é realidade. E isso de usar... Eu às vezes fico com ranço, porque tem gente que quer simplificar as coisas. E eu entendo também, né? Estou tendo má disposição. Mas que às vezes fala assim, o nosso cérebro... Usa esses estudos que você está falando e fala, nosso cérebro é burro, porque ele não sabe o que é real e o que não é. Não, o nosso cérebro é maravilhoso, é um órgão que produz coisas incríveis, etc. Mas, de fato, muitas vezes, o nosso pensamento... A gente não sabe diferenciar o que é um pensamento do que é um fato. E aí, todo o nosso empenho tem que ser, né? De fazer esse discernimento de uma maneira mais sóbria, mais racional, às vezes, e deixar essas coisas bem nitidamente separadas. E aí, eu ia falar também que esse exercício de imaginação positivo que a Camila falou é até uma das letras de umas habilidades que eu falei em episódios anteriores, do Improve, que a gente vai fazer imagística. O que significa imagística? A gente vai imaginar alguma coisa que seja mais... que nos acalme e seja diferente daquela situação aversiva que a gente está vivendo no momento e que está, talvez, desencadeando uma crise. Então, é uma das estratégias para a gente tolerar uma situação desconfortável, uma crise, enfim, uma coisa desafiadora, é você se transportar dentro da sua cabeça e ter meio que um lugar seguro, às vezes, para onde ir, por exemplo. Ou imaginar. Isso é um treino também. Exige um treino a gente conseguir construir esse lugar bom dentro da nossa cabeça. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas não aguentam mais viver dentro das próprias cabeças, né? E aí, como que a gente faz para ser confortável nela? Próximo passo, então... Você... O último ponto, então, para a gente entender a importância de praticar mindfulness dos pensamentos é que observar os pensamentos pode ser o caminho para a liberdade. Como assim? Ai, adoro. Quando a gente consegue entender que pensamento é só pensamento e que ele é um fluxo mental que vai desencadeando aos milhões na nossa cabeça... a gente para de ser controlado pelos pensamentos. Então, a gente é muito mais livre. Porque quando a gente pensa que a gente pode controlar os pensamentos, a gente também é muito facilmente controlado por eles. Então, saber lidar com o pensamento é uma forma da gente poder exercitar a nossa liberdade de pensar, inclusive. Perfeito. Para a gente poder terminar, então... esse episódio, a gente vai dar meio que um passo a passo e umas dicas para como você pode se manter praticando essa habilidade de mindfulness dos pensamentos atuais. Então, 1, observar os seus pensamentos. 2, adotar uma mente curiosa em relação aos seus pensamentos. E isso pode ser, seja fazendo um personagem, entre aspas, um negócio meio divertido. Tipo, ia lá de novo, aquela parte de mim que vem reclamar. Lá de novo, a má disposição nascendo. Então, você cria, né, essa vozinha, igual a gente ensinou do vídeo do Russ Harris.
lembre-se de que você não é os seus pensamentos, por mais horríveis que eles pareçam, você não é eles, você não é definida por eles. E, por fim, não tente nunca bloquear ou suprimir os seus pensamentos. E, de novo, aquela história. Tudo que a gente coloca a nossa atenção aumenta. Então, ainda que você tente colocar a sua atenção porque tá ruim, ainda assim é colocar a sua atenção. Sim. Então, é tentar ser menos... Como que a gente pode fazer para ser menos reativos aos nossos pensamentos? É justamente tratar, ter essa distância deles, né? Observar em mais distância e criar Nesse passo, pode ser importante também dar uma outra alternativa, porque, por exemplo, não querer pensar em alguma coisa e ficar fixado na ideia de que não pode pensar em tal coisa, só vai deixar aquela coisa viva ali na sua memória de curto prazo. Então, se eu falar para você, não pense num elefante cor-de-rosa, foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça, tem um elefante cor-de-rosa aí dançando dentro dela, eu tenho certeza. Então, se a ideia é não quero pensar no elefante cor-de-rosa, eu posso deliberadamente escolher pensar em outra coisa. Então, isso pode, por alguns instantes, ceder, colocar esta outra coisa que eu intencionalmente escolhi pensar na minha memória de curto prazo e por alguns instantes ou durante algum tempo pode ser que o tal do elefante cor-de-rosa desapareça. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer pensando num filme que eu assisti, por exemplo, e deliberadamente escolher pensar quem eram os personagens, o que aconteceu, em qual cena, como que começou, como que o filme terminou, que tipo de diálogo aconteceu. Ou eu posso fazer isso, tipo assim, uma retrospectiva de tudo que eu fiz no meu dia. Então, se eu não quero ficar pensando lá no meu ex-namorado, por exemplo, eu posso pensar, putz, hoje eu acordei 6:30 da manhã, o despertador tocou, coloquei soneca, daí eu fritei um ovo, Por alguns instantes, se eu escolho pensar em alguma coisa, aquele pensamento que eu não queria ter, ele vai ceder. Perfeito. E algumas pessoas se confundem nesse ponto, porque falam assim, ué, mas vocês estão dizendo que a gente não pode bloquear o pensamento, mas a gente vai querer mudar o pensamento? Sim, a gente pode querer mudar o conteúdo, se ele está sendo muito aversivo, mas é diferente você ficar, não pensa, não pensa, não pensa, e você fazer esse redirecionamento consciente para outro caminho. Então, de novo, não é assim, não pensa no ex. Vi o pensamento do ex, mas não era exatamente isso que eu queria. Então, e aquele livro que eu tô lendo, que aí acontece isso, isso, isso? Quando você treina a sua cabeça para focar em coisas que são mais produtivas e menos dolorosas para você, isso vai acontecendo com o passar do tempo, e isso não é suprimir pensamento, é redirecionar a sua mente. Então, essas 3 habilidades, como vocês podem ter percebido, elas têm essa separação didática aí, mas no fim está tudo super conectado. Sim. Então, redirecionar sua mente, estar disposto e fazer mindfulness dos pensamentos. A gente espera, então, que mais esses itens no seu kit de ferramentas de habilidades de tolerância ao mal-estar esteja ficando finalmente completo. Assim, a gente termina, inclusive, de falar sobre o módulo de tolerância ao mal-estar e logo a gente vai para regulação emocional. Espero que vocês tenham aproveitado assim como a gente aproveitou, porque essas habilidades, de fato, mudam as nossas vidas todos os dias. Sim. E não é aquela coisa de, não foi uma virada de chave. Não, porque não existe isso. A chave a gente vira todos os dias e vai fazendo acontecer. Não é que, antes era horrível e agora é perfeito. Não deu um clique, né? Foi um esforço consciente da gente colocar em prática todos os dias. Exato. E não é tipo, não, porque antes das habilidades a minha vida era... Igual, né? Esses depoimentos. Antes de conhecer isso, eu era sofrida. Agora que eu conheço, eu sou perfeita. Não. Porque ainda vai ter vários e várias adversidades, mas aí você pega a ferramenta e faz. E aí você meio que já sabe como lidar com as coisas. Isso por si já dá mais esperança e já dá mais boa disposição pra gente. Melhor disposição. Mais boa. Enfim, não sei. Fala aí pro pessoal que tá te ouvindo como que eles podem fazer para acompanhar seu trabalho. Eles podem me encontrar no Instagram, @CamilaWolf_psi. Lá no link da bio tem informação sobre os grupos vigentes que, né, se porventura estiverem disponíveis, vai estar lá. Lá também tem o meu contato do WhatsApp direto, pode me chamar. É isso. E para você... eu não falei como faz para me acompanhar, mas se a pessoa me acompanha, acho que ela me acompanha, tá, né? Bom, enfim. Meu nome é Lauren Beiran aí nas redes sociais, nas outras. Se você quiser, a gente posta episódios todas as semanas e você pode acompanhar meu trabalho no Instagram, em outras redes sociais também. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau. Mais um.